E aí, tudo bem? Que bom que você chegou até aqui. Seja muito bem-vindo ao canal oficial da Igreja CI. A mensagem que você vai assistir ou ouvir agora, ela é do nosso culto de jovens, o Tamo Junto, que acontece todos os sábados às 20 horas. Antes de liberar a mensagem, eu quero pedir para você deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Deus abençoe você e aproveite. Valeu! Normalmente, quando você vai ouvir falar sobre promessa de Deus, é muito comum você ouvir a galera falando sonho. Então, acha que promessa e sonho é a mesma coisa, e não é. Por quê? Sonho, já ouviu assim, Deus tem sonhos para sua vida, Deus sonha com você? Cara, a realidade da palavra, a essência da palavra, não tem. Deus não sonha com você, sonhos com você. Por quê? Porque sonho é uma vontade de realizar algo, de desejar algo, independente do tamanho, do que é, de quando é, se você tem capacidade de ter ou não, você pode sonhar, você expressa suas vontades daquilo que você quer. Promessa exige a responsabilidade daquele que prometeu, e aí está a diferença, porque você pode sonhar com aquilo que você quiser, só que se você fizer uma promessa, você está se responsabilizando por algo, ok? Então se você prometer a alguém, a pessoa tem o direito de te cobrar isso, ela sabendo a sua capacidade ou não. Então, por exemplo, vou usar o Pedro aqui. Imagina que eu chego no Pedro e falo assim: Pedro, o meu sonho é mandar você e a sua esposa para as Maldivas por uma semana de férias. Ele nem vai levar em consideração a não ser a boa vontade, porque é um sonho, tá? Outra coisa é se eu tivesse total capacidade financeira e falasse: Pedro, eu prometo para você que esse ano você vai para as Maldivas passar férias com a sua esposa. Aí a parada muda. E é aí que Deus trata a gente. Ele promete porque Ele tem total capacidade para cumprir. Então Ele não sonha, Ele promete. Amém? Beleza. Então vamos lá. Deus faz promessas? Cara, inúmeras promessas. Se você pegar a Bíblia, você vai ver várias promessas citadas de vários exemplos, de vários contextos. E eu queria dividir aqui hoje dois tipos de promessa. As promessas que são genéricas para todo filho e as promessas que são específicas para todo filho. Então o que é uma promessa genérica para todo filho? Todo filho de Deus está debaixo dessa promessa. Ele prometeu que é para todo filho, você é filho, você tem a promessa. Então entrega a vida para Jesus, recebe o direito por ele de se tornar filho de Deus, e você recebe a promessa automaticamente. Se ele prometeu, ele é fiel e justo e ele vai cumprir. Não precisa ficar preocupado. Genérico, está para todo mundo. Específico, aquilo que ele vai falar com você, aquilo que ele vai falar comigo, aquilo que ele já falou com outras pessoas. Totalmente alinhado no princípio, no caráter e na palavra, beleza? Então genérico, todos os filhos estão inclusos. Específico, ele vai falar dependendo do contexto de cada um. Então vamos lá. Eu trouxe alguns exemplos aqui de promessas genéricas, gerais para todos os filhos. João 3,16, vida eterna para todo aquele que crê. Romanos 8,28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mateus 6,31, 33, todo necessário será acrescentado para quem busca em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. 1 João 1,9, se confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então tudo isso, de exemplo, são promessas para todos os filhos. Se você é filho, se você crê, se você se relaciona, se você é um salvo, se você é um justificado, tudo isso aqui está entregue a você, você declara, você crê, você busca e você recebe. É seu, já foi dado para você. Promessas específicas, dependendo do contexto. Gênesis 37, Deus revela a José uma promessa de que vai governar sobre a sua família. Êxodo 3, Deus revela a Moisés a promessa de livrar o povo do Egito da escravidão. Gênesis 18, o Senhor faz uma promessa a Abraão de que ele terá um filho e uma numerosa descendência. Aqui nós temos exemplos de promessas específicas dependendo de cada contexto. Se você conhece a história, você vai ver que vai desenrolar todo um contexto do momento em que a promessa é revelada para o momento em que a promessa se cumpre. Mas é específico. Porém, não morre em quem recebeu. E aí que está a questão. Muitas vezes, para não ter que dizer sempre, a promessa de Deus não morre em você. Ou ela começa em você para alcançar outras pessoas, para alcançar uma nação, uma geração, um grupo, o lugar onde você vive, a cidade, afim. Ou ela faz de você um testemunho para poder anunciar aquilo que Deus prometeu. Então, promessa de Deus não morre em você. Então, aqui já quebra. Quando você ouve que Deus vai fazer uma promessa, te deu uma promessa, vai revelar uma promessa, esquece que vai ser dinheiro, bênçãos, carro, casa, materiais e afins. Pode ser? Com certeza pode ser, é da vontade dele, mas não vai morrer em você. Então Deus não vai te dar algo para você guardar para você, usar em você e falar: isso aqui ele me deu, é meu e já era, e problema seu se você não recebeu.
Ou você vira um testemunho para falar, cara, Deus faz, Deus pode, Deus é fiel, Deus te ama, Deus te cuida e Ele está com você. Ou Ele começa em você e você vai passar o processo para que outras pessoas vão colher os frutos daquilo que Ele prometeu. Por exemplo, o fato de, se você é visitante, ou eu que já congrego aqui há poucos anos, estarmos aqui hoje é porque anos atrás Deus deu uma promessa para uma pessoa que começou a orar e buscar e viveu o processo, e o filho dele assume, e ele ora e busca e vive o processo, e Deus vai cumprindo todas aquelas promessas, e nós estarmos aqui hoje é o cumprimento de algumas promessas de Deus. Então eu e você não estamos aqui aleatoriamente. Deus prometeu para uma pessoa que não nos conhece e que eu não conheci em vida, de nunca ouviu falar e não imaginava que nós estaríamos aqui, mas Deus prometeu e nós estamos vivendo o cumprimento dessas promessas hoje. E Deus vai prometer ainda mais para muitos de nós aqui, para que pessoas lá na frente colham esses frutos das promessas dele. Então, ou faz de nós um testemunho daquilo que a gente passou, ou vai para outra pessoa, não morre na gente. Então, primeira pergunta, como é que Deus revela as promessas dele? Palavra. Toda vez que Deus for revelar alguma coisa para vocês, vai passar pelo crivo da palavra. Hoje nós temos a Bíblia. Nunca vai ser fora daquilo que a Bíblia fala. Não adianta você tentar forçar qualquer situação, forçar qualquer realidade que não esteja na Bíblia. Vou te dar um exemplo. Tempo atrás, um cara estava voltando para Jesus e ele chegou em mim e estava tentando se encontrar em alguns ministérios. A gente participava de um grupo de evangelismo na época, e ele chegou para mim e falou bem assim, cara, Deus me fez uma promessa que a partir de hoje o meu ministério será ser promotor de evento evangélico. Foi tão absurdo que eu não tive condição de retrucar nada que ele falou na hora, mas o meu pensamento é tipo assim, cara, Deus pela primeira vez Ele vai mudar a palavra dele para fazer uma vontade sua. Nada a ver, não existe isso, não tem. Mas ele falou, cara, Deus me revelou. E eu só não vou falar o nome da pessoa que ele chamou, porque está sendo gravado. Mas se você quiser, me procura no final, que eu vou falar quem que ele chamou para fazer. Então, como que ele revela? Palavra. Deus não vai revelar nada que seja fora da Bíblia. Porém, Ele também não vai revelar, ou não vai te dar tudo de uma vez. Por quê? Porque Ele precisa que aquele que vai receber a promessa, eu e você, passemos por um processo para poder receber a promessa. Então Deus, por mais que Ele tenha prometido, Ele não chega e fala, toma, é seu, falou, vai viver sua vida. Porque a intenção nunca é em si dar algo, é gerar alguém. E para gerar alguém precisa de um processo. Se Ele te desse tudo o que você quer, Ele estragaria você como filho. Todo pai que dá tudo aquilo que o filho quer, estraga o filho. Cria um ser humano socialmente inútil, mimado, que não consegue lidar com frustrações na vida. Deus, por ser um pai perfeito, jamais faria isso com a gente. A palavra de Deus tem poder e autoridade para fazer tudo aquilo que Ele quer. Deus chama à existência as coisas que não existem. Em Gênesis, tudo aquilo que Deus foi criando na humanidade foi através da palavra. E haja, e ouve, e haja, e ouve. Então Ele foi criando através da sua palavra. Em Jesus, a gente vê em proporções que eram necessárias para o contexto, a palavra dele curando, libertando, expulsando demônios e afins. Olha lá em Mateus 8:8 vai falar assim, quando um centurião procura Jesus para poder curar um servo dele que estava enfermo. E respondeu o centurião, Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto. Jesus estava se dispondo a ir lá curar esse servo do centurião. Mas dize apenas uma palavra e o seu servo será curado. E a Bíblia fala que quando ele volta, ele encontra o servo dele curado, pergunta que horas, e é exatamente o momento que ele falou isso com Jesus. Basta uma palavra para acontecer. Cara, se Deus te deu uma palavra, você não precisa de mais nada. Você pode passar a vida inteira baseado em uma palavra e você vai estar totalmente debaixo da fidelidade daquilo que Deus deu para você. Você só precisa de uma palavra. Se Deus já te deu a palavra, acabou. E a gente acabou de falar de promessas que são gerais para todos os filhos. Deus já prometeu, é seu. Deus te deu, Deus falou com você, vai acontecer. Se você tem, às vezes a gente recebe alguma coisa de Deus e apesar de sermos novos, passa tanto tempo que a gente nem lembra mais daquilo que Ele está falando e parece que não vai mais acontecer, parece que Ele esqueceu, parece que ficou por isso, mas é parte do processo. Se Ele falou, você não precisa de mais nada. A palavra de Deus é tudo aquilo que a gente precisa, porque ela cria tudo aquilo que Ele quer. Se Deus te deu a palavra, se apega nisso, declara isso, anda sobre isso e espera acontecer no tempo dele. Como saber
se eu estou crendo realmente em uma promessa de Deus ou se eu estou buscando a minha vontade. E aqui vem o básico do básico da vida de um cristão: relacionamento. Você não pode acreditar naquilo que ele falou sem crer em quem ele é. Se você não conhece ele, não faz diferença aquilo que ele fala. Isso só vai servir para massagear o ego da sua necessidade ou da sua ganância. Se você não crê nele, a palavra dele e a palavra de qualquer outro tem o mesmo peso. Então, o relacionamento com ele estreita aquilo que a gente precisa, que é conhecê-lo e discernir a voz dele em meio a tantas vozes. Então, a gente aprende a ouvir a verdade em meio a várias mentiras. A gente aprende a seguir a direção correta em meio a vários caminhos errados. Olha lá, João 10, 25 vai dizer: Jesus respondeu: eu já lhes disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome de meu Pai falam por mim, mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Quem conhece Jesus consegue discernir a voz dele. Cara, se eu falar qualquer coisa que não estiver correto com aquilo que Jesus tem, Jesus diz, Jesus já declarou, quem conhece Jesus vai saber que está falando besteira. Talvez seja esse o motivo de Deus estar falando comigo já tem um tempo sobre esse tema, que é, muita gente bota os próprios desejos e os próprios sonhos naquilo que ele não prometeu, e a pessoa se apega nisso e se frustra quando ele não faz aquilo que ele nunca disse que faria. Você já viu a pessoa falar qualquer coisa do tipo assim, cara, Deus falou, um exemplo clássico, antes da pandemia, era muito comum você ouvir falar que as pessoas seriam enviadas às nações. Falava-se muito sobre envio às nações, e isso não é errado. Muitas pessoas, principalmente aqui no Brasil, jovens, foram enviadas às nações como missionários para poder fazer a obra do Senhor. Mas tem muita gente que se apegou nisso, que estava muito popular, e diz que recebeu e nunca recebeu da parte do Senhor. Mas era tanta vontade de ir que a pessoa criou isso. Cara, Deus vai me mandar. Eu ouvia muito assim, Deus vai me mandar para as nações, eu vou pregar o evangelho em várias nações, e a pessoa nunca saiu do bairro. Deus não estava naquilo. Então, talvez a sua vontade seja até boa, algo legal, algo que, eu quero servir o Senhor nesse lugar, dessa maneira, mas se Ele não falou, é a sua vontade sendo gerada nele, aí você deixa que Ele resolve, mas você não pode dizer que Ele te prometeu, porque a gente tem que saber discernir. A ovelha de Jesus conhece o pastor, ela discerne a voz, ela sabe quem é, ela sabe o que Ele fala, ela sabe o que Ele não fala. Tem uma reflexão que eu acho bem legal, que fala assim: deixe claro para as pessoas quem você é, assim as pessoas vão saber quem você não é. E quando as pessoas sabem quem você não é, muitas propostas não chegam até você, porque se ela sabe quem você não é, ela sabe que ela não pode te oferecer certas coisas, que ela não pode fazer certos convites e que ela não pode ter certos comportamentos perto de você. E assim nós temos que conhecer o Senhor, porque quando eu sei quem Ele não é, eu sei aquilo que Ele não falaria. E qualquer pessoa que chegar e tentar te dizer qualquer coisa fora da palavra, você vai falar, cara, me desculpa, nada a ver, não é verdade. Como que eu faço então para não guerrear com as minhas vontades terrenas, com a eternidade que o Senhor coloca em mim? E sempre vai ser, durante todo o tempo que a gente viver aqui na terra, essa briga. O meu coração carnal querendo coisas terrenas, e muitas vezes não tem problema nisso, contra a eternidade que Ele gerou em mim querendo coisas eternas. E elas não podem caminhar lado a lado, porque aquilo que é eterno sempre vai sobrepor aquilo que é terreno. Então você vai ter que abrir mão de muita coisa que é até bom, por aquilo que Ele pede, que no começo a gente não entende. Então como que eu consigo alinhar isso? Submetendo as minhas vontades nas vontades dEle. Salmos 37. Confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Isso aqui não está dizendo para você assim, entrega tudo aquilo que você quer para o Senhor, Ele é obrigado a fazer. Coloca tudo o que você quer em oração e Ele vai te dar. Não, até porque a Bíblia fala assim, cara, você pede, mas você não recebe porque você pede mal, para uso próprio, para benefício próprio, e Ele não responde a isso. Agora, entrega aquilo que você tem na mão dEle e deixa que Ele te devolva aquilo que Ele quer. E se não tiver alinhado, Ele tira. E se tiver alinhado, Ele cumpre. Simples. E Ele tem aquilo que é de melhor para nós. A vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Os planos dele para nós são planos de bem e não de mal. Então Ele sabe o que é melhor. Só que nós não conseguimos entender tudo de uma vez, porque a gente vai crescendo em revelação, crescendo em relacionamento, crescendo em maturidade, e à medida que a gente vai obedecendo o Pai, isso vai ficando mais claro. Exemplo
prático, simples, padrão, mas é muito forte isso na minha vida. O meu pai, seu Carlos, me falava várias coisas e eu não entendia, e ele tinha as limitações dele na forma de ensinar e eu as minhas na forma de aprender, e aí ao longo do tempo vai passando, a gente vai ficando mais velho, vai vendo que vai fazendo algum certo sentido aquilo que ele falava, e mais velho vai fazendo mais sentido porque você vai vivendo coisas que ele falava para você, e chega no ponto que hoje eu sou pai, e faz muito mais sentido ainda, porque chegou na minha vez de ensinar. Só que não tem como uma criança aprender tudo. Então a criança vai crescendo e vai fazendo birra e acha que sabe mais que o pai. Isso é padrão. Só que a gente cresce, a gente vai dando valor. E a famosa frase de todo pai: quando você crescer você me agradece, quando você crescer você entende, um dia você vai entender e vai me agradecer. E fala, coitado, sabe de nada, sabe nem usar um iPhone, quer me ensinar. Aí você cresce, aí você tem um filho, aí você repete a mesma coisa. E eu estou muito ansioso para chegar nessa hora de dar um direcionamento e ouvir uma birra e falar, cara, quando você crescer você me agradece. Vantagens de ter filho. Quanto tempo demora para que uma promessa de Deus se cumpra? Aqui está uma questão muito boa. Por quê? Entre a promessa ser revelada e o cumprimento acontece muita coisa e muita gente nesse meio tempo abandona o barco. E aí que está a questão. Por quê? Porque não conheço pessoalmente, apesar de nós vermos na Bíblia, tá? Alguém que chegou para mim e falou bem assim, cara, Deus falou que ia passar tanto tempo e tanto tempo ia acontecer alguma coisa. Existem casos sim, principalmente quando eu fui pesquisar alguns testemunhos muito fortes sobre isso, mas assim, pessoalmente de conhecer ainda não tive esse privilégio. Mas, normalmente, as promessas de Deus poucas vezes têm data pré-marcada. Então, quanto tempo demora? O tempo que for necessário. Por quê? Porque ele precisa gerar em nós alguém que está apto a receber e a assumir a promessa que ele está dando. Eu vi um testemunho, cara, assim, que eu achei sensacional, que é um senhor que foi levado para um país pobre. Esse senhor não era tão senhor quando foi, mas não tinha condição financeira muito boa, e ele foi levado por uma promessa do Senhor. Ele disse, você vai para esse lugar e você vai começar aqui, porque eu vou ganhar esse povo para mim. Então veja só a promessa. Você vai sair de onde você está e você vai levar a sua família para esse outro lugar, um lugar pobre. Você vai viver na minha dependência para que eu ganhe um povo para mim. Então não era você vai sair daqui, você vai para lá e eu vou te dar dinheiro, casa, fama, você vai abrir empresa, vai, nesse caso literalmente abrir uma igreja, porque não nasce uma igreja, abre e vai ficar famoso e tal. Não, você vai para um lugar porque eu tenho uma promessa para esse povo e vai começar em você. E ele está lá passando necessidade, sim, de ter dia que ele não tem o que comer e não tem o que dar aos filhos o que comer. E aí perguntaram para ele, cara, por que você fica? Que loucura é essa? Assim, por que você quis ficar aqui? Ele falou, não, eu nunca quis vir para cá. Não saiu de mim esse de vir para cá, mas ele me chamou. Então por que você fica? Cara, porque ele me fez uma promessa e ele vai alcançar esse povo. Então no meio de toda aquela dificuldade de contexto de perseguição que ele vive, de gente que não quer aceitar o evangelho e de muitas vezes ter que fazer um culto escondido, ele está crendo naquele que prometeu e na promessa que ele fez. Durante quanto tempo? Pelo que eu entendo, esse cara já entendeu que ele vai gastar a vida inteira dele para que a promessa se prolongue. Então alguém vai assumir aquilo que o Senhor prometeu e começou através dele para que a promessa continue a se cumprir. Então, nasce em alguém para alcançar um fim. Deus vem e fala, você quer ser um médico, um empresário, quer trabalhar algo que for, quer ganhar dinheiro, nobre, mas eu tenho outros planos para você, eu quero que você faça tal coisa para mim, eu quero que você abra mão dos seus sonhos, eu quero que você abra mão das suas vontades, eu quero que você abra mão de certo conforto que você quer ter e você faça algo por mim. E não há prazer maior, satisfação maior do que fazer a vontade do Pai, porque muitas vezes aos olhos de Deus, aos olhos humanos, parece que a gente está perdendo, mas estar no centro da vontade de Deus é imensurável a diferença, cara, porque Deus não está dando galardão e reconhecimento para pessoas que usaram o nome dele para ganhar dinheiro, está dando galardão e reconhecimento para pessoas que abriram mão de tudo para seguir a voz dele. Então talvez hoje o nosso problema seja que a gente quer fazer a nossa vontade, os nossos planos, e não tem problema nenhum você querer conforto para você, para sua casa, para sua família. Eu quero conforto para minha esposa, para o meu filho, mas
não posso usar disso o centro de toda a minha vida e minha busca, jogar nele e falar, resolve aí para mim, enquanto ele está tentando falar comigo. E à medida que eu me aproximo dele, eu vejo que ele tem a especialidade de falar, não é assim, não é aqui, não é o que você quer. Eu sei que está um pouco confuso, mas vou te explicar. Quanto tempo demora para Deus revelar? Para Deus cumprir a promessa? O tempo que for necessário. E progressivamente ele vai revelando. Deuteronômio 7 é quando o povo já estava peregrinando no deserto, já tinha saído do Egito, e é um contexto de muitos acontecimentos com aquele povo que vai chegando à Terra Prometida. E olha só, quando eles começam a vencer várias batalhas e começar a conquistar alguns territórios para algumas famílias, olha o que o Senhor fala. O Senhor seu Deus expulsará essas nações pouco a pouco. Não fará isso de uma vez para que os animais selvagens não se multipliquem e tornem-se perigosos. Ele fala assim, ó, a terra é de vocês, eu prometi, está dada, vocês estão fazendo guerra e eu estou vencendo a guerra de todos vocês. O contexto chamava ele de Senhor dos Exércitos, e ele vai vencendo as batalhas, e eles vão conquistando a terra, mas ele fala assim, ó, eu não vou dar a terra toda de uma vez, porque se eu pegar tudo que eu prometi e jogar na sua mão agora, você vai fazer besteira. Se eu pegar tudo que eu prometi e colocar na sua mão agora, vocês não vão dar conta de segurar essa terra, vocês vão ser oprimidos e vão expulsar vocês daquilo que eu dei. Entende? É progressivo. Se Deus te prometeu algo hoje, Ele não vai colocar tudo na sua mão se você não tiver maturidade para receber. Gálatas 4. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho aos seus corações, ao qual clama, Abba, Pai. Assim já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. É ele falando assim, cara, você é co-herdeiro com Jesus de tudo aquilo que eu tenho para oferecer. Mas enquanto você não amadurecer, eu não te dou nada. Porque se você não amadurecer, você vai se quebrar e colocar em risco tudo aquilo que eu prometi. Parábola do filho pródigo. Olha só que interessante. A parábola fala do filho pródigo, mas nesse contexto nós temos dois filhos imaturos. O primeiro filho olha para tudo aquilo que o pai tinha e fala, olha, tudo isso aí é meu, me dá e eu vou viver minha vida. E o pai dá, tá bom, é seu. E ele pega, e você conhece a história, ele sai, ele torra tudo, ele gasta tudo, começa a passar necessidade, se arrepende profundamente e deseja voltar para o pai. Ele recebeu tudo aquilo que já era dele antes da hora, antes do tempo, pegou tudo, quebrou a cara, gastou tudo e voltou. E o segundo filho que fica não se alega do irmão arrependido que voltou, mas acha ruim. Tipo assim, cara, o cara pegou tudo, quebrou a cara e você recebe de volta. Então são dois filhos imaturos. E nós somos esses filhos imaturos, pedindo para Deus aquilo que Ele já prometeu, mas não está na hora de dar. Quando eu participava desse grupo de evangelismo, eu lembro que a gente orava muito para Deus fazer coisas maiores em números e vista humana. Então era literalmente cura, milagre, expulsar demônio, trazer mais gente, encher os lugares, esvaziar as ruas e tudo. E eu lembro que eu estava orando nesse sentido durante um tempo e Deus falou assim para mim, não tenta acessar isso. Ele não usou a palavra acessar, eu já acho jargão horrível isso aí. Não tenta pisar nesse lugar que você está tentando, porque você não vai dar conta de se sustentar aí. E aquilo para mim me deu um medo na hora, porque ele literalmente falou, se você tentar fazer mais do que aquilo que você já está fazendo, você não dá conta de segurar. E aquilo me travou, e eu parei de pedir mais, continuei com medo e desconfiado fazendo aquilo que a gente já estava fazendo, de evangelismo de praça, moradores de rua, pregando para jovens, pregando em escola. E pouquíssimo tempo depois, uma jovem que participava chega em mim e fala bem assim, cara, olha, ela era recém-convertida, chega em mim e fala bem assim, cara, eu tive um sonho e você aparecia no sonho. Eu falei, nossa, me conta. Ela falou assim, então, nesse sonho, eu estava com vários jovens, muitos jovens mesmo, e todos eles estavam entregues ao diabo, todos eles estavam desviados, todos eles tinham desviado da palavra, da presença, da salvação. E no sonho eu lembro que eu tinha muita raiva e culpava você por isso. Eu falei, cara, meu Deus. E Deus me avisando, cara, não vai. Se você for, você não dá conta. E a menina vem e fala que teve esse sonho. Então, é o Senhor falando assim,
se você pedir, não é que eu não possa, eu posso dar, mas por amor a você eu prefiro não dar, porque você não tem capacidade para segurar. Ah, cara, mas o que isso tem a ver com a minha vida? Pensa assim, você serve em algum ministério, de alguma igreja local que você congrega? Se a resposta for não, isso já mostra nível de maturidade de que você não se compromete com o corpo que você está inserido, porque você é membro de um corpo, e membro de um corpo tem função, e o membro de um corpo que não quer assumir uma função é porque se acomodou e talvez se tornou um consumidor daquilo que o corpo está oferecendo, porque não quer se comprometer. Ah, eu sou. Pensa assim, se coloca o ministério na sua mão hoje, o que acontece com o ministério? Vou falar por mim, cara, tem muita coisa que eu queria muito fazer e eu oro a Deus há muito tempo para fazer, só que tá claro, eu não tenho maturidade para isso ainda. Eu sei que eu sou infantil para alguns tipos de situações e assuntos, então eu não me atrevo a me meter nessas coisas. Quando passar o processo, quando passar o período necessário, amém. Enquanto não passar, então você pode estar buscando muita coisa daquilo que você quer e que Deus revelou, e você não alcança, e você fica indignado, e é Deus segurando por amor a você para falar, cara, se eu te der, você vai quebrar a cara. Então o que a gente faz enquanto as promessas não se cumprem? Perseverança, fé e fidelidade. Olha só, para eu linkar com o que a gente falou aí em cima. José do Egito, após receber a promessa de que iria governar, foi traído por seus irmãos, vendido como escravo, tentado sexualmente, foi vítima de mentira, foi preso injustamente, foi esquecido por 2 anos por uma pessoa que ele livrou da morte e da prisão, e esperou aproximadamente 13 anos para ver a promessa se cumprir em sua vida, e permaneceu fiel ao Senhor em todo esse tempo. José, quando você vai lendo rapidinho assim, se você, depende de como você lê, você sente que ele vacilou em não ter se vingado da família. 13 anos se passaram e o José que recebeu o sonho não era o José que estava governando o Egito. E o José que estava governando o Egito salvou a própria família. A palavra diz que quando ele se revela aos irmãos, ele fala, cara, foi Deus que me mandou na frente para esperar vocês. O processo dele foi necessário, o tempo que foi preciso para ele amadurecer e chegar naquele ponto. A promessa dura o tempo que for necessária. Moisés, após ser enviado por Deus, viu seu povo ser ainda mais oprimido, maltratado, enfrentou perseguição, murmuração, combateu a idolatria, guerreou contra povos poderosos, e dizem que somente após 40 anos a promessa foi se cumprir. Aqui, infelizmente, é um contexto que eu vejo muita gente passando. Você já reparou, você já passou na sua vida que quando você começa a fazer a vontade de Deus, buscar a vontade de Deus, ser fiel a Deus e congregar certinho, tudo dá errado na sua vida? Tudo parece que dá errado? Estava falando com a minha esposa que a gente estava passando por algumas situações lá em casa que parece que assim, a gente não fazia nada, ficava quietinho e dava tudo errado. Aí a gente vinha, tentava consertar e dava outra coisa errada. E não estava sob o nosso controle, assim, algo não para dizer você errou e tal. Não estava no nosso controle, estava acontecendo. E eu vejo muita gente fazendo isso. A pessoa às vezes não tem a vida com Deus, ou está afastada, ela vem para Deus, ou ela está com Deus, e tudo vai dando errado, e ela fala assim, cara, então não está certo. Se viver com Deus é isso, se viver com Deus é essa dificuldade, eu prefiro não viver. E muita gente se afasta por conta disso. Cara, todo sofrimento que a gente passa, ele é para nos ensinar. Vida com Deus não é ausência de problemas, é certeza de que Ele estará conosco em todas as dificuldades. É a certeza de que toda vez que tudo estiver dando errado, não foge do controle dEle. É crer que toda vez que Ele deixar você passar por algum problema, você virará um testemunho das provisões que Ele dá. E a nossa vida com Deus é de testemunho em testemunho. Então, esquece que você resolveu um problema e você não vai ter mais. Vai ter muito ao longo da sua vida inteira. Problemas que você não causa, problemas que causam para você, problemas que você nem tem controle, está acontecendo. E Deus vai resolvendo todos, e você vai amadurecendo e gerando testemunho. Deus resolve, Deus provê, Deus cuida, Ele não esquece, o silêncio ensina, Ele está comigo. Eu estarei com você até a consumação dos séculos. A Bíblia fala que mesmo que uma mãe esqueça o filho, Ele não esquecerá de nós. Cara, Deus não te abandona. É a gente que abandona Ele. Abraão, sem enfraquecer na fé, reconheceu que seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava com cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vitalidade. Mesmo assim, não duvidou nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus,
estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Davi, dizem que tinha cerca de 21 anos quando derrotou Golias e começou a ser conhecido. Iniciou o reinado aos 30. Sua história foi marcada por perseguição, traição, erro na criação dos filhos, pecados terríveis, diversas guerras, e não reinou no território inteiro de uma vez. Precisou conquistar o território prometido pouco a pouco ao longo do tempo. Não chega e fala, toma, é seu. Não, ele vai te moldar para poder alcançar. E, para finalizar, alcançando a promessa. Tem uma frase, cara, que assim, tem muito tempo que eu ouvi ela e eu acho ela sensacional. Demora muito tempo para Deus fazer algo de repente. Demora muito tempo para Deus fazer algo de repente. Muitas vezes você já está vivendo o cumprimento da sua promessa e você não vê, porque todas as circunstâncias da vida te cegam de ver aquilo que Deus já está fazendo. Então, de repente, Deus vem e faz alguma coisa, porque a gente não enxerga, e Ele vem gerando em nós, e de repente, parece que por um passe de milagre mesmo, instantâneo, as coisas se resolveram. Demora muito tempo para Deus fazer algo de repente, é o nosso processo. 2 Coríntios 1, 19 e 20. Pois o Filho de Deus, Jesus Cristo, pregado entre vocês por mim e também por Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas sempre houve sim, pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas em Cristo, o sim. Por isso, por meio deles, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Então é literalmente Deus falando, vou fazer, e nós falando amém. É Deus falando, essa promessa é sua, e a gente falando amém, porque nele há o sim, e nós damos amém. Se Ele disse, pega isso, declara isso. Toda vez que você estiver tendo uma dificuldade, se lembra da palavra, busca na palavra, creia na palavra, declara a palavra, relembre aquilo que Ele já disse para você e confie nele que Ele vai fazer. Aqui eu queria encerrar, e não tem como eu encerrar diferente, para nos encorajar nesse momento, que sem fé, crer naquilo que eu não vejo, mas eu tenho certeza que eu vou receber, sem perseverança, suportar as dificuldades, os dias maus, os altos e baixos, o silêncio de Deus, quando tudo parece estar dando errado, sem fidelidade aos princípios dele, mesmo que tudo pareça conspirar contra, não trair ao Senhor, não pecar contra o Senhor, não abandonar o Evangelho, não abandonar a palavra, não abandonar os princípios, nós não vamos alcançar promessa nenhuma. Eu sou um cara mais prático, mas isso, pelo que a gente já entendeu aqui, é uma realidade. Eu não sei se você carrega uma promessa de Deus para a sua vida. Eu carrego. Eu carrego algo que o Senhor já falou comigo já tem algum tempo, e às vezes na dificuldade eu esqueço, e o Senhor gentilmente vai me relembrando de onde eu deveria estar indo, mas eu sei primeiramente quem foi que prometeu, e por isso eu posso crer naquilo que foi prometido. Então eu não sei se você carrega uma promessa de Deus para a sua vida. Se você nunca ouviu uma promessa de Deus para a sua vida, é aquilo que a gente leu no começo. Se você é filho de Deus, cara, você tem inúmeras porções de promessa já dadas a você. O seu dever, o meu dever é estreitar relacionamento com Cristo Jesus, conhecer as promessas, crer nelas e tomar posse, amadurecer no processo, mas principalmente para tirar de nós esse entendimento egoísta de que achar que toda vez que se fala de promessa de Deus é para uma bênção terrena, material nossa. Não é. E para finalizar, eu queria só comentar um pouquinho de Hebreus 11. Lá no finalzinho, 33, vai falar assim: os quais pela fé venceram reinos, exercitaram justiça, alcançaram promessas e fecharam a boca de leões. 38, o mundo não era digno deles, vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. 39, todos esses receberam bom testemunho por meio da fé, no entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Se tem uma coisa que eu penso muito hoje, sendo pai, é aquilo que nós vamos fazer para alcançar as próximas pessoas. Aquilo que nós vamos investir para alcançar pessoas que talvez eu nunca vá conhecer. Por exemplo, pode ser que
o meu filho, enquanto Jesus não volta, pregue para as pessoas e eu nem esteja mais vivo para saber que isso está acontecendo. Pode ser que daqui a muito tempo eu tenha passado por a vida de alguém que teve os seus filhos e a palavra que por algum motivo Deus me usou para dar gerou fruto na vida de uma família e eu não saiba quem é. O meu dever não é buscar saber exatamente como que vai ser o final da história. O meu dever é aceitar o privilégio de participar dela. Os heróis da fé falam de pessoas que dedicaram a vida a cumprir a vontade de Deus para receber promessas que não terminavam nele, só começavam. Eu acho que a gente já passou da fase de viver como coitadinhos que acham que Deus não os ama, que Deus não está nada pra gente, que Deus não quer nada com a gente. Porque quem faz isso é filho imaturo, criança. É criança que chega, pai eu quero, pai me dá, pai eu quero isso aqui. É criança que faz isso. Porque criança está no direito dela de fazer isso. E o dever do pai é corrigir. Então, se chega uma criança de 5 anos, 10 anos, se só pede, não se dispõe a nada, ela está na realidade da maturidade dela. Mas um filho maduro chega no pai e pergunta, pai, o que o senhor quer? O que o senhor tem? O que o senhor precisa? O que eu posso fazer pelo senhor? Então já foi o tempo da gente ficar aceitando a maturidade. O problema da igreja brasileira não é falta de evangélico, é falta de filho maduro. A sociedade ela vai só afundando porque não tem filho maduro para se posicionar. É por isso que levanta um monte de gente falando besteira na internet e tem mais um monte de gente besta que segue. É por isso que tem um monte de lugar abrindo com portas de igreja, prega qualquer coisa e uma galera dando amém, porque não tem filhos maduros nesses lugares para poder falar não é assim, está errado. Graças a Deus que nós temos o privilégio de poder estar em um lugar que pessoas têm se dedicado a vida a ensinar o verdadeiro evangelho. Só que saindo daqui é a você que vai para sua casa, é eu que vou para a minha, são as pessoas que a gente vai se encontrar que nós não vamos. Não tem como você trazer todo mundo aqui e falar, cara, vai lá e ouve aquele cara que está pregando, ouve o Pedro, ouve o Bispo, ouve o Tom, ouve lá o Thiago, ouve quem está pregando, porque os caras estão falando evangelho. Porque a pessoa fala assim, não, beleza, mas eu quero ouvir de você, e o que você vai oferecer para essa pessoa? Promessa de Deus na minha e na sua vida diz respeito às pessoas que vão ser alcançadas pelo testemunho, por aquilo que Ele prometeu. A questão é, cara, qual tem sido o foco da gente buscar no Senhor de promessa? Carro, casa, dinheiro, vida confortável, viagem, bem-estar, beleza. Crianças pedem isso. Cadê a parte dos filhos maduros? Cadê a parte dos filhos que vão falar bem assim, Senhor, mesmo que me custe tudo, amém, eu faço. Amém, eu aceito, amém, me envia, amém, pode pedir. Eu oro muito ao Senhor por isso, para que Ele vá me ensinando a entregar tudo aquilo que Ele vai pedir para mim. E Ele vai pedir. Ele vai pedir para você, se você estiver disposto a ouvir o seu coração, a palavra dEle, um relacionamento estreito que você consegue reconhecer a voz dEle. A questão é, quando que a gente vai começar a buscar realmente aquilo que Ele tem para nós? Cara, se diz assim, se você nunca ouviu uma promessa de Deus na sua vida, sim, entenda 2 coisas hoje. Se você confessar os seus pecados, Ele é fiel para te perdoar. E se você se colocar à disposição dEle através da sua vida, Ele vai começar a alcançar pessoas. Chega de ficar se escondendo e aceitando e só reclamando e só buscando ao Senhor quando eu preciso de alguma coisa na terra. Ou chega de ficar... Ministerialmente, isso é uma coisa que acaba com a gente. Cara, você vai servir, se eu não tiver mais nada para fazer, se eu não tiver mais nada, se eu tiver com vontade, se for o que eu gosto, eu não sei, assim, eu já falei para vocês, eu recebi de Deus, anos atrás, a promessa de que eu pregaria o evangelho de uma forma que as pessoas tirariam dúvidas. Então você nunca vai me ver sendo essa pessoa que prega para grandes eventos e multidões, internet e tal. Você vai ver o seu cara chato que quando você fala, Deus falou tal coisa, eu falo, de onde você tirou isso? Porque é assim que eu entendo que você entende e aprende melhor. Isso é uma promessa que Ele deu para minha vida. Mas como que eu me coloquei no ministério da igreja? Um dia eu cheguei e falei, cara, eu estou fazendo nada, preciso de alguém aí para fazer alguma coisa? E assim a minha vida começou. E é assim. O que o Senhor precisa? Eu ouvi vários testemunhos de grandes homens e mulheres da fé dizendo que, olha, eu não escolhi ser missionário, eu não escolhi ser pastor, eu não escolhi ser ministro, eu não escolhi fazer tal coisa. Então como que você acabou aí? Cara, Deus chamou e falou, eu preciso. E eu falei, eis-me aqui. E você abre mão de tudo? Abriria e vou gastar minha vida com isso. Então talvez chegou no momento da gente gastar a nossa vida com a promessa de Deus. Gente, sério. Igreja não é liderança e quem serve, igreja é todo o corpo que congrega junto.
E nós precisamos deixar a meninice de falar, se Ele não me deu, eu não quero mais. Fala, Deus, eu não entendo, eu não sei nem quando vai acontecer, mas me amadurece e me capacita para chegar lá. E se a promessa tiver que nascer em mim para respingar em todo mundo e eu não vou ver ela se cumprir, glória a Deus. De novo, nós somos cumprimento da promessa que Deus deu a alguém que não está mais entre nós hoje, já foi para a glória, e nós estamos aqui para comprovar que essa promessa era real. E daqui a 10, 15 anos, o que nós vamos estar vivendo para deixar de legado para as outras pessoas, mesmo com a gente estando em vida? Que de tudo que eu falei aqui hoje, tudo assim, ó, que você saia daqui entendendo assim: primeiro, Deus tem promessa para a sua vida geral, você é filho, você entregou a vida a Jesus, você é filho, Deus tem promessa para a sua vida. Segundo, esteja preparado para a promessa nascer em você para alcançar alguém, esteja preparado para virar um testemunho daquilo que Deus faz. Deus nos ama. O sofrimento não é porque Ele quer nos castigar, o sofrimento é para nos amadurecer.